Olá, eu sou o Guilherme e, junto aos meus colegas, irei apresentar um pouco sobre banco de dados distribuídos para a disciplina de Bancos de Dados 2, no curso de Ciência da Computação na Universidade de Salvador. O nosso grupo é formado pelos integrantes Guilherme Macedo, André Dória, Carlos Eduardo, Vitor Fraga e Danilo Brito. Mas afinal, o que são bancos de dados distribuídos? São bancos de dados interrelacionados, localizados em diferentes servidores e interconectados por uma rede. Olá, eu sou o Carlos Eduardo e irei falar um pouco sobre os tipos de banco de dados. Bom, existem dois tipos de sistema de banco de dados distribuídos, o sistema homogêneo e o heterogêneo. No sistema homogêneo, ou os sistemas de gerenciamento locais são semelhantes, ou a estrutura do banco de dados é igual em todos os sites. Os sistemas de bancos homogêneos consistem em sistemas de gerenciamento que ofereçam interfaces idênticas ou pelo menos da mesma família, mesma empresa ou versões diferentes, e que forneçam os mesmos serviços aos usuários em diferentes sites. No sistema heterogêneo, ou pode existir dois ou mais sistemas de gerenciamento diferentes espalhados entre os sites, ou a estrutura do banco de dados também é diferente. Podem existir diversos nós e cada nó pode conter um ou mais sistemas de gerenciamento locais. Os sistemas heterogêneos existem quando há necessidade de integrar sistemas já existentes, no caso de sistemas legados. Quando os bancos de dados são heterogêneos, tanto no sistema de gerenciamento quanto na estrutura, é necessário fazer uma conversão entre o sistema de banco de dados distribuídos. Em geral, a conversão envolve uma forma para converter instruções de manipulação de dados. Normalmente, essa heterogeneidade é introduzida quando se está construindo um sistema de gerenciamento distribuído a partir de vários outros que são autônomos e centralizados. Mecanismos de distribuição de bancos de dados. Existem dois tipos de distribuição nos bancos distribuídos: particionar e replicar. Particionando, o banco de dados é dividido, separado em diversas partições disjuntas, e cada partição é colocada em um site ou em um ambiente. Replicando pode ser totalmente ou parcialmente replicado. Totalmente replicado, cópias do banco de dados inteiro são armazenadas em cada site. Parcialmente replicado, cada partição do banco de dados é armazenada em mais de um site. Vou falar agora um pouco sobre as vantagens do uso dos bancos distribuídos. São consideradas algumas características como as principais, sendo elas a transparência na gerência dos dados distribuídos, que consiste na separação do sistema de alto nível e os detalhes de implementação. O objetivo é que se tenha uma independência de dados. A transparência ela pode ser dividida em três níveis: transparência de rede, transparência de replicação e transparência de fragmentação, que é dividida também em híbrida, vertical e horizontal. As maiores vantagens são a maior confiabilidade na transação de dados distribuídos, o maior desempenho em consultas que podem ser executadas em paralelo, a expansão do sistema, é possível o compartilhamento de recursos e dados e a utilização por maior quantidade de usuários e ao mesmo tempo. Existem também algumas desvantagens para se implementar um sistema de bancos distribuído, das quais pode-se citar: processamento de consultas distribuídas e otimização necessita de algoritmos adequados, e isso gera mais custo e exige profissionais capacitados para exercer essa função. O controle e a gerência devem trabalhar de forma integrada, exigindo uma organização muito maior e comprometimento das partes. Existe também a dificuldade no desenvolvimento e manutenção do banco. E o mais importante que é garantir a segurança dos dados compartilhados entre todas as máquinas através do sistema. Quanto à implantação de banco de dados distribuídos, para alcançar todo o potencial, é necessário resolver diversos problemas técnicos, já que são muito mais complexos. Esta complexidade pode influenciar a estabilidade e o desempenho de banco de dados distribuído. Quanto à confiabilidade, como dissemos anteriormente, uma das vantagens do sistema de banco de dados distribuídos é a maior confiabilidade e disponibilidade. É importante mencionar também os mecanismos para assegurar uma boa consistência dos bancos de dados e além de detectar defeitos e se recompor deles. Nos casos dos bancos distribuídos, ocorrendo o defeito em que vários sites fiquem inoperantes e sem acessos, os bancos de dados existentes nos sites que permanecerem operacionais devem continuar estáveis e atualizados. Além disso, quando o sistema do computador ou da rede se recuperar da falha,
O sistema deve ser capaz de recuperar e manter atualizados os bancos de dados nos sites que ocorreram a falha. Agora, fique com nosso amigo Gustavo, que junto com Obama irão atuar em um exemplo de problema que pode vir a acontecer em uma empresa. Olá! Hoje iremos lhe mostrar um exemplo frequente da necessidade de bancos de dados distribuídos nas empresas. Gustavo, eu te chamei aqui pois, como você já sabe, precisamos achar uma solução para nosso problema de resposta e processamento. Nossa central conseguia lidar normalmente com as demandas comuns, mas desde a expansão da empresa para outras regiões, a quantidade de requisições aumentou muito, e isso sobrecarregou o nosso banco. Bom, chefe, poderíamos distribuir o banco. Como assim? Bem, segundo o que o senhor afirma, nossos maiores problemas atualmente são a alta demanda e o tempo de resposta. Expandindo nossa central de processamento para os centros de áreas com maior número de requisições, conseguiríamos diminuir o número de requisições direcionadas à nossa central, e isso ia aliviar o nosso processamento e melhorar o tempo de resposta, já que o acesso seria feito às unidades mais próximas da origem do pedido. Interessante. E de que forma poderíamos tirar o máximo de proveito dessa técnica? Precisamos resolver logo o nosso problema ou os nossos lucros diminuirão com isso. O nome e a confiabilidade da nossa empresa serão afetados. Bom, primeiramente eu não contaria com a ideia de lucros imediatos. Afinal, distribuir um banco de dados tem altos custos. Nós precisaremos de novos equipamentos, funcionários capacitados para lidar com essa tecnologia e softwares específicos para que tudo isso possa funcionar da melhor forma possível. Nós também temos que investir em uma melhor segurança para manter a integridade dos nossos dados. Agora eu fiquei com o pé atrás por conta desse custo que eu teria que arcar. E isso é um ponto muito negativo em sua ideia. Existe mais alguma vantagem nesse novo sistema? Claro que sim. Apesar de todos esses pontos negativos, há vantagens como a facilidade de expansão. A empresa precisaria apenas de novas máquinas para as novas filiais. Nós só teremos o trabalho de replicar a estrutura do banco e conectá-lo ao nosso sistema. E isso pode ser feito sem a necessidade de parar as nossas atividades. Sinceramente, Gustavo, eu gostei muito do que eu vi. Prepare uma apresentação completa em orçamento, que eu irei marcar uma reunião com todos os sócios.